Cláudio, o FEBEAPA, né, que é o Festival da Besteira que Assola o País. Nós tivemos um relatório porcaria, que é digno de todas as críticas da técnica jurídica, mas essas críticas da técnica jurídica, por outro lado, Cláudio, o FEBEAPA, né, que é o Festival da Besteira que Assola o País. Nós tivemos um relatório porcaria, que é digno de todas as críticas da técnica jurídica, mas essas críticas da técnica jurídica, por outro lado, não poderiam jamais, em hipótese alguma, serem ditas por um ministro do STF que pode vir a julgar, que poderia vir a julgar eventual relatório aprovado pela CPI. O Gilmar, ele fala com indignação do habeas corpus que ele concedeu. E eu aproveito o trecho que ele diz: nós descemos muito na escala das degradações. De fato, nós descemos muito na escala das degradações, porque 2 habeas corpus para pessoa jurídica, 2 habeas corpus para empresa. Nunca na história desse país se concede ou se concedeu habeas corpus para pessoa jurídica. Ele só no mês passado concedeu 2. E concedeu 2 de maneira irregular, porque ele avocou para si uma competência sem base na legislação. Independentemente desse habeas corpus ou não, Gilmar não poderia estar falando o que disse. E fica a impressão, até mesmo porque ele diz adora um desafio, e até mesmo porque ele trouxe uma frase que ele diz ser do Mato Grosso, não me convide para dançar, eu posso aceitar, porque em outras regiões do país se diz nunca convide o diabo para dançar. Porque é o diabo que decide quando acaba a dança. Então, o que parece aqui é que nós de fato descemos muito a escala das degradações, porque nós estamos vendo um ministro do Supremo, à luz do dia, ameaçar, sem medo da lei, parlamentares, por mais que eles estejam errados. É mais errado um ministro do Supremo ameaçar, como um coronel, parlamentares da República, por piores que eles sejam. Perfeita leitura, Pavinato. A gente disse ontem, né? Estamos abismados, porque olhamos e não vemos o fundo do abismo. É isso que ele cita, né? Nunca descemos tão baixo e há muito ainda a descer, a conferir em virtude desse tipo de comportamento desse ministro, né? Eu até anotei aqui, isso aí é dialética erística, né? É a arte de vencer um debate só pelo desejo de ter razão, os estratagemas de Schopenhauer, e ele usa o argumento ad hominem, ou seja, ele descredibiliza aquele que teoricamente teria o acusado do cometimento de delitos. É uma forma de manipulação da plateia. Isso me parece que é uma resposta ao que a própria opinião pública vem dizendo, e a gente vai tratar isso também hoje, que esse STF, da maneira como está composta atualmente, tem muito poder e tem usurpado desse poder para o cometimento de delitos. É isso que a opinião pública está dizendo. Esse é o primeiro ponto a abordar dessa matéria, né? O segundo ponto, que você também, no seu introito, fez com maestria e demonstrou, não disse o termo, mas eu vou dizer aqui, é que não precisava dessa porcaria desse relatório. Para indiciar esses 3, não precisava nem da CPI. Ora, precisava apenas que qualquer brasileiro, de acordo com a 1079, fizesse uma denúncia contra o ministro. Mas, de duas uma. Ou os que estão lá, o Alcolumbre não viu, ou ninguém tem coragem suficiente para fazer algum outro e exigir, né, dos senadores que o façam. Não há população para pressionar esse Senado do jeito que ele se comporta. E aí eu chego ao final, né? Isso me parece, eu já estou falando desde hoje de manhã, apenas para inglês ver. Porque vamos colocar da seguinte maneira, depois a gente vai ouvir um outro advogado, provavelmente com uma outra visão, mas a minha visão é a seguinte, ó, o senador Alessandro Vieira é do MDB. Ele é o relator.
foi o relator agora dessa CPI finalizada. O Contarato é senador pelo PT. Eu não consigo crer... Por que o Contarato não votou? Acho que o presidente não vota. Ah, tá certo. Acho que o presidente não vota pelo regimento. Porque, na minha visão, os dois estavam brincando de fazer relatório. É isso. Estava fazendo o dobradura. Você não deixou molhar o bico. Era isso que eu ia dizer, exatamente isso. Os dois estavam fingindo. Porque eles são governistas, eles são da base governista. Como é que eles vão acusar os magistrados que estão nitidamente em conluio com o governo, e é assim mesmo o termo, é conluio com esse governo. Não fosse o STF, o próprio Lula já disse, não fosse o STF ele não governaria. Então há um conluio ali, mas joga para a torcida porque nós estamos vendo o cometa chegar, não é? O cometa eleitoral, que passa de 4 em 4 anos para eles. É uma cometeção sem fim em ano eleitoral. Então, nossa. É isso. Era só para o eleitorado deles verem e entender, imaginar assim, nossa, você viu, eles tentaram, né? Ah, mas que pena, perderam por 6-4. Ele ainda tem uma declaração bastante ridícula, Wellington. Ele fala assim, olha, eu tenho as minhas críticas quanto às coisas dos ministros do STF, mas no meu ponto de vista, nenhum deles cometeu crime de responsabilidade doloso. Crime doloso é intencional, não existe crime de responsabilidade acidental. Não tem. Porque os crimes de responsabilidade que eles estavam tentando puxar para os ministros ali era julgar sabendo-se suspeito, que é o caso do Toffoli, mas que não é o caso do Moraes, no caso Master. Então, eles estavam tentando fazer um estica e puxa, e no caso do Gilmar Mendes, pelo menos no caso Master, ele não abriu a boca, ele só deu esses habeas corpus, que é o cúmulo do absurdo, da coisa ridícula do jurídico, mas ser burro não é crime de responsabilidade, e burro ele não é. E agir como tal também não é. Porque ele escolheu agir como tal, falando, eu sou prevento, porque isso eu sei, ele não é. Ele é o maior cérebro do STF. Mas repito aqui, o Contarato e o Alessandro Vieira fizeram um parecer de merda que já não ia dar nada. E mesmo que esse relatório fosse bom e não tivesse na legislação, como não tem, essa questão de seguir a um relatório aprovado de uma CPI do Senado um processo de impeachment, os senadores eles estão naquele engano de que depende do Alcolumbre. Então, mesmo se o relatório fosse bonito, bem feito, embasado juridicamente, coisa que não é, o Alcolumbre não daria seguimento. Porque se fosse para dar seguimento, tem coisa muito mais grave para ele dar seguimento já protocolada no Senado. De maneira que eu não consigo compreender esse afã ou esse desespero do decano do STF em colocar o carro na frente dos bois dessa maneira e abaixar-se a ponto de mostrar as nádegas por completo. Pavinato, eu vejo como constrangimento. Porque para os ministros do Supremo, né, o que saiu na imprensa, fomos indiciados. Olha, isso para membros da Suprema Corte, que se acham acima, né, do bem e do mal, e se colocam como os donos do país, as pessoas que mandam, para eles é um constrangimento, e eles são muito vaidosos. Então, estar na imprensa, ministros do STF sendo indiciados, é uma mancha até na biografia, que é a única coisa que parece que eles prezam. Com relação ao crime de responsabilidade no caso do Gilmar Mendes, foi apontado proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Acredito eu também que houve essa avaliação desses habeas corpus translocados, esses habeas corpus teratológicos concedidos por um membro da Suprema Corte que não pode cometer esse tipo de erro. Eu fiquei abismado em saber que foram habeas corpus para pessoas jurídicas não submetidas a uma avaliação de crime ambiental, que seria a única hipótese de crime cometido por pessoa jurídica. E sem sorteio, e ele decidiu sem sorteio também. Exatamente. Vale lembrar que ele falou, olha, 3 anos atrás eu decidi um caso nesse sentido, eu vou desarquivar para pegar a prevenção, vou colocar essa petição lá dentro, vou apartar num autos autônomos e vou arquivar aquele